Quero agradecer ao eterno Deus por esse grande privilégio, mais esse grande privilégio que Ele tem me dado para estarmos aqui e podermos meditar na santa e poderosa palavra de Deus. Eu queria ler juntamente com vocês no Evangelho segundo escreveu João, Yohanan, seu nome hebraico, no capítulo de número 19. Eu quero ler os versículos 28, 29 e 30, são 3 versículos então, 28, 29 e 30, desse capítulo 19 de João, do Evangelho de João. Yohanan, seu nome hebraico, o Senhor da graça. Também nos diz assim a palavra de Deus na minha versão: depois disso, sabendo que todas as coisas cumpriram seu propósito, Yeshua, ou Jesus, para observar o que a palavra de Deus afirma, o Tanar, o Primeiro Testamento, disse: tenho sede. Havia ali uma vasilha cheia de vinho azedo e barato. Então eles embebedaram uma esponja no vinho, ou embeberam uma esponja no vinho, revestiram-na com folhas de orégano e a ergueram até a sua boca. Depois de Yeshua ter provado o vinho, disse: está consumado, e encurvando a cabeça, entregou o Espírito. Amém. Até esse versículo aqui, de número 30, do capítulo 19, do Evangelho segundo escreveu João, nós vemos os últimos momentos de Cristo, ali naquela cruz, aonde ele foi crucificado, aonde ele foi morto pelo meu e pelo seu pecado. E nós vemos que ele fala 2 palavras importantes ali, uma para o seu benefício e a outra encerrando a sua carreira aqui nesse mundo. Primeiro ele diz, no versículo de número 28, ele diz: eu tenho sede, uma necessidade fisiológica humana, para provar que Jesus, logicamente, também tinha a sua realidade humana enquanto ele viveu aqui nesse mundo. E depois a segunda, ele dizendo: está consumado. Nós sabemos que desde o primeiro livro da Bíblia, desde o livro de Gênesis, ou o livro chamado Bereshit, no princípio, o seu nome hebraico, porque começa dizendo: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então esse livro se chama Bereshit, no princípio. Desde ali, do primeiro livro, nós vemos, nós fazemos ligação de que o Messias, ele viria a esse mundo, ele chegaria, teria um tempo para vir, já desde ali do primeiro erro cometido ali pela humanidade, através do primeiro ser humano com a sua esposa, através daquele primeiro erro, já há uma promessa ali no capítulo de número 3, dizendo que viria alguém que nasceria da semente da mulher, e viria para esse mundo para esmagar a cabeça da serpente, porque naquele ato a serpente representou ali o inimigo de nossas almas, que veio para destruir, que veio para matar, que veio para roubar, como disse Jesus, que essa é a função dele. Então não precisamos perguntar qual é a obra satânica nesse mundo, porque nós já sabemos que é matar, roubar e destruir. Então ele vem para fazer a destruição daquilo que o Senhor havia criado, da perfeição que o Senhor havia criado, do plano do Senhor, do eterno Deus, do Criador de todas essas coisas, havia feito para a humanidade. Ele vem para a destruição, ele entra ali. Então já naquele momento, quando houve a desobediência dos primeiros seres ali, dos que foram criados pelo Senhor, deles ali então, houve então já a promessa que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Logicamente não era a serpente como um animal aí, como um réptil, ele sim, a serpente
no caso, que foi o objeto usado ali pelo inimigo de nossas almas, que entra naquele momento da história para transgredir, para modificar, para fazer algo espantoso, né, contra os seres humanos e, logicamente, contra o eterno Deus que havia criado os seres humanos para a sua honra e para a sua glória, com um objetivo todo especial, né? Nós, como seres humanos, somos totalmente diferentes de toda a criação, né? Pelo raciocínio, não só pela inteligência, porque há muitos animais irracionais que não são inteligentes, que são inteligentes, melhor dizendo, mas não têm razão, não têm raciocínio, não conseguem ter, né, motivos para raciocinar. E o ser humano tem uma criação toda especial, é a obra-prima, como se diz, da criação ali feita pelo Eterno. Então nós somos a obra-prima, e também com isso, né, nos criou numa certa liberdade, onde houve então a possibilidade de distanciarmos da presença do eterno Deus, ou da vontade do eterno Deus, e a Bíblia nos diz que através daquilo veio a morte, né? Porque o salário do pecado é a morte, nos escreve Paulo, dizendo que então o pagamento pela desobediência, pelo pecado, seria a morte. E aí então os seres humanos começaram, a partir de Adão e Eva, começaram a morrer. Provavelmente não foram criados para isso, né? E até a própria ciência não sabe explicar porque o ser humano, cheio de saúde, ele vem a morrer, né? Na linha do crescimento, no gráfico da linha, né? A linha do gráfico do crescimento da pessoa, ela vai crescendo até um certo ponto, ela paralisa, caminha paralisando, né, num certo nível, e depois começa a decair, havendo doença ou não, ele começa a decadência, porque tudo foi feito para se renovar, né, dentro do ser humano. Então não se explica por que a ciência, mas nós sabemos que é o salário do pecado. Então o homem agora não mais viverá eternamente, né? Não mais viverá por causa da sua transgressão e da sua desobediência. Ele não vai viver aqui nesse mundo mais eternamente, mas a vida, ela continua mesmo após a morte. A Bíblia nos prova que haverá, né, existência após a morte, vida somente aqueles que partirem para a eternidade juntamente com Jesus. Agora, a existência, ela então será possível, logicamente, para todos, aqueles que estiverem longe ou estiverem perto, juntos com Cristo, né, terão a sua existência, mas vida somente para os salvos. Então começa a promessa ali, e depois os outros livros da Bíblia, né? No livro de Êxodo, livro Shemot, nomes, né? O seu nome hebraico chama nomes, Shemot, nomes, Êxodo. Ele também começa a falar ali do Cordeiro, o Cordeiro que veio morrer, que morreu, que derramou seu sangue para que as pessoas pudessem ser protegidas, né? E na Páscoa, no passar, né? A Páscoa se chama passar por cima, né? Aquilo que passou, né? Então a Páscoa, o Pessar hebraico, né? Então é a Páscoa, é aquilo que passou. Então passou por cima a morte, não atingiu aqueles que haviam sido marcados com o sangue do Cordeiro, e logicamente transmitindo diretamente para a cruz. E quando João Batista ele se depara, né? Ele era primo de Jesus, e ele começa ali, antes, o seu ministério antes de Cristo, ele começa a pregar ali nas margens do Jordão, a pregar um arrependimento das pessoas, e Jesus aparece a ele no seu ministério. Antes de começar o seu ministério, Jesus se dirige até onde estava João Batista, e ele, olhando para Jesus quando chega, ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Então, logicamente, ele estava se referindo ao Cordeiro Pascual, ao Cordeiro que depois era, né, morto ali, era oferecido em sacrifício para que pudesse ser coberto. A Bíblia diz que os pecados eram cobertos, mas não tirados, e João indica isso. João Batista, ele diz: olha, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não esse João que nós lemos, porque esse João que nós lemos era um dos apóstolos que estava com Jesus, mas João o Batista, né, que veio como precursor ali da vida ou do ministério de Jesus Cristo.
Ele tinha alguns meses de diferença na sua idade do seu primo Jesus, e ele começa o ministério convocando as pessoas para um arrependimento dos seus pecados e uma conversão. Então ele começa a batizar, ele começa a imergir as pessoas na água, né, ou fazer a imersão, então, né, o afundamento das pessoas ali, e chamando eles para o arrependimento. Olha, arrependam-se dos seus pecados. E Jesus aparece naquele momento. Ele até rejeita, ele indica, né, Isaías, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando Jesus desce as águas com ele, ele falou: peraí, eu não sou digno de desamarrar as suas sandálias, eu não sou digno disso, e o Senhor vem a mim para que eu batize, eu que carecia ser batizado por ti. E Jesus disse para ele: não, deixa, para que se cumpre toda a Escritura, para que se cumpra toda a justiça de Deus. Então, na realidade, Jesus vai até ele, e ali mostrando que ele era o Cordeiro que já havia Gênesis. Então, todos os livros da Bíblia nós sabemos que traz sobre a pessoa de Jesus. Isaías, ele parece que descreve o quadro, né? Isaías, no capítulo 53, ele descreve o quadro da vida de Jesus, de como seria, como se daria, de como até mesmo ele era, mostrando características e aspectos, né, da sua aparência. Ele descreve nitidamente. O livro de Salmos fala, descrevendo também da sua morte, ali do seu sacrifício. Partiram, né, as minhas vestes dividiram entre si, não quebraram os meus ossos, nenhum dos meus ossos foram quebrados. A Bíblia inteira, se eu fosse citar livro por livro aqui, eu citaria para vocês o que fala de Jesus Cristo, o que indica Jesus Cristo. E não estamos falando do Segundo Testamento ou do Novo Testamento, estamos falando do Antigo, da onde é baseado a fé cristã, que a fé cristã, ela tem sua base também na fé judaica, né? É judaico-cristã. Por quê? Porque começa com os judeus e depois parte para o cristianismo, para o Messias. Cristianismo, cristão, é um Messias, né? É ungido, aquele escolhido, aquela pessoa especial, no hebraico chamado Mashiach, né? Mashiach é o escolhido, é o ungido, é o Messias que viria. E aí então todos os livros vêm falando sobre a pessoa de Jesus, características e aspectos, mesmo ali até no momento da morte, o que ele viria para fazer. A Bíblia é clara em indicar, não falava o nome, não falava a época, mas sempre falando sobre alguém, falando sobre o seu nascimento, né? Sobre as suas funções aqui. Isaías também, ele diz, nós vemos falando sobre onde ele havia de nascer, onde ele nasceria. Então todos os profetas do Primeiro Testamento ou do Antigo Testamento apontam para Jesus, que viria com uma finalidade, e a finalidade, ele diz que consumou, está consumado. No versículo de número 30 do capítulo 19 de João, ele diz: está consumado. E a partir daquele momento então, ele encurva a sua cabeça e entrega o seu espírito. E veja bem que ele curvou a sua cabeça ali na cruz, né? E uma passagem de Jesus, quando quiseram seguir a Jesus, quando alguém quis seguir a Jesus, falando: olha, Senhor, eu te seguirei onde quer que fores. E ele falou assim: olha, eu vou dizer para vocês, ó, as raposas, elas têm o seu covil, né? Elas têm um local ali, a sua cova, onde ela pode dormir, pode repousar, onde ela vai, né? As aves dos céus têm o seu ninho, onde ela faz ali, onde ela faz o progresso, bota o ovo, né? E depois cuida ali daquele pássaro até que ele possa ter a sua vida própria. Mas ele falou assim: olha, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, né? E a Bíblia então nos fala aqui, que ele, após dizer está consumado, ele reclina a cabeça, né, sobre o seu próprio corpo, e ela fica pendurada naquele momento, porque ele disse: eu não tenho onde reclinar a cabeça, né? Mas foi logicamente comprado um local para ele, né? Comprou-se o José de Arimateia, ele compra ali o local, e Jesus é sepultado naquele local, colocado uma pedra sobre aquele local,
na sua morte, mas ele diz: está consumado. Essa palavra é a mais importante, porque agora ele havia consumado tudo aquilo que o Senhor havia projetado, planejado para ele. Ele veio então a esse mundo, nascendo, como diz no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia Sagrada, como diz ali, da semente da mulher, e a Bíblia diz que foi obra do Espírito Santo em uma mulher. Então, da semente da mulher. Por isso não fala da semente do homem, porque na realidade quem tem a semente é o homem, A mulher tem o receptáculo que vai, então, a semente ser jogada. Mas ele diz semente da mulher por quê? Porque não haveria participação do homem no nascimento de Jesus. Da mulher sim, porque até ela ali naquele momento usa, o seu corpo como invólucro, como algo receptivo para que Jesus pudesse ser gerado e até mesmo o seu nascimento pudesse ter sido. Hoje nós sabemos que é a barriga de aluguel, onde se implanta ali o óvulo que foi ali fecundado, e aquela mulher que não tem parte nenhuma com aquele óvulo e fecundado, ela gera, ela faz com que gerasse, não, já está sendo gerado, ela faz com que cresça, com que se transforme, cresça e nasça, e ela não tem relação nenhuma com aquilo. Então Maria ali, ela dá o seu corpo, ela dá ali naquele momento para que o Espírito Santo faça uma obra toda especial e Jesus pudesse nascer como estava predito já na época da queda. Já havia predito isso, agora se cumpre na pessoa de Maria, Jesus nascendo, tendo uma vida normal perante o povo, mas nesse momento nós vemos ele dizendo: está consumado. E a Bíblia diz que Jesus veio morrer pelo meu pecado, veio morrer pelo seu pecado. João diz que ele era o Cordeiro de Deus que tirava o pecado do mundo. O Cordeiro precisava derramar o seu sangue, e na cruz ali ele derrama o seu sangue antes, até mesmo na cruz, ele continua derramando, e por fim, o soldado, quando chega e fura o seu lado, derrama sangue também. Então, por muitos motivos ali, Jesus sofreu derramando o seu sangue para perdão do meu e do seu pecado. E ele, antes de morrer, um dos evangelistas fala: olha, ele olha para a humanidade e diz: perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Naquele momento, ele então diz: está consumado, veio fazer. Jesus nasceu, viveu e morreu para o perdão dos nossos pecados. Se você o aceitar, se você aceitar essa obra que veio do princípio, se cumpriu em Cristo e agora pode atingir a sua vida, você será salvo. Aceite Jesus como seu Salvador e sua vida, tenho certeza, vai mudar. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém.